a festa de final de ano é uma festa que você faz em família. Inclusive, você não dorme, você fica esperando chegar à meia-noite e quando chega à meia-noite você estoura champanhe na companhia dos parentes, dos amigos, da mulher, dos filhos. É assim que as famílias fazem em todo o Brasil e pelo mundo afora também. E foi o caso do Gomes de Oliveira. O Galego também, Galego? Não, a festa é muito bonita, só que eu dormi meia-noite. Você dormiu? Dormi. Ah, mas se eu dormisse, E é minha mulher ia plenamente ficar muito zangada, aceitável, hein? porque eu trabalho muito, estava cansado e simplesmente adormeci. Você trabalhou domingo? Não trabalhei, não. É porque beber só é ruim demais, meu amigo. É ruim você beber só. Então você não estourou a champanhe? Não, corre não. A mulher estourou champanhe só e ainda ficou com raiva de mim. Ficou com raiva de você? Porque eu estava dormindo, ela queria um beijo. Aí eu digo, Paulo, beijo amanhã. Ah, mas não quero não. Papai, mas meu amigo, o beijo é o mesmo. Não, o primeiro beijo de 2018 tem que ser dado ali à 00:01. Pois é, meia-noite eu estava dormindo. Tá aí. Muita gente aproveitou o período da virada do ano para soltar fogos de artifício. Em Parnaíba, isso gerou problemas, porque soltando os fogos de artifício, houve incêndio provocado por esses fogos. E por pouco não houve uma tragédia por lá. Nós temos imagens aí da pousada do Iapep, lá no entorno do Iapep. Olha aí. Aí é o entorno da pousada, daquela colônia de férias do Iapep. Foi construída pelo governador de Seu Arco Verde, lá pelos anos 70. Estou errado, galera? Foi. É isso mesmo? Verdade. Então é isso. E aí, as chamas tomaram conta do entorno. E aí, os turistas, as pessoas que estavam hospedadas aí, Luiz Correia, ficaram preocupadas. Muita gente correu para tirar os carros, gente procurando pelos parentes para saber se não estavam perto das chamas. Enfim, uma correria. Resultado de fogos de artifício mal utilizados. Eu vou falar com o Clebson Lustosa, que está no Corpo de Bombeiros, porque aqui no Piauí não tem muita gente habilitada para fazer shows pirotécnicos. E sempre, como nós sabemos, que as pessoas soltam fogos nessa época do ano, nem sempre elas estão no seu melhor estado. Alguns já beberam o suficiente para provocar uma tragédia também. Clebson Lustosa, isso tem preocupado os bombeiros, Clebson? Boa tarde para você. Novamente, boa tarde, Joelson. Boa tarde para quem acompanha o Jornal do Piauí. Joelson, tem sim preocupado os bombeiros porque muitas pessoas elas desconhecem. As pessoas acham bonito a queima de fogos, muitas pessoas conseguem comprar o material para fazer a queima de fogos de artifício, só que elas desconhecem que precisa uma habilitação para fazer uso desse material. No caso lá de Parnaíba, o incêndio que aconteceu por trás do aeroporto, ele começou por volta de 1h da manhã do dia 1º e ele só foi conseguido os bombeiros só conseguiram conter as chamas por volta de 11h da manhã. Já no caso de Luiz Correia, da vila de férias, da colônia de férias lá do Iapep, os incêndios eles demoraram também, os bombeiros eles demoraram a conter as chamas por conta dos fortes ventos. Quem vai trazer, Joelson, informações para a gente acerca dessa habilitação, desse uso desse material, é o Major José Veloso, que é Relações Públicas interino aqui do Corpo de Bombeiros. Major, muitas pessoas elas desconhecem que é preciso ter uma espécie de curso, uma habilitação para fazer uso desses fogos de artifício, não é mesmo? Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, é uma possibilidade da pessoa individualmente soltar esse artefato. Entretanto, quando ele passa a ter um nível maior, um potencial maior, ele precisa de uma pessoa com habilitação, o show pirotécnico, a queima de fogos de maneira, vamos dizer assim, mais comercial, ele precisa ter a participação de um profissional habilitado. No estado do Piauí, nós só temos 2 profissionais cadastrados junto à Gerência de Armas e Munições da Secretaria de Segurança Pública. Ou seja, as pessoas que forem contratar, e aí nós estamos num ano muito vamos dizer assim, já previsto muitos eventos com queima de fogos e show pirotécnicos, essas pessoas devem contratar pessoas com essa habilitação sob pena de responsabilidade. Vale salientar que quando se trabalha fogos de artifício, nós temos um problema penal, criminal, a pessoa pode responder penalmente, nós temos uma questão ambiental, que é o caso do incêndio aí, um crime ambiental, e a questão até da poluição sonora, que precisa ser avaliado para quem vai fazer a utilização desses artefatos. Então existe uma série de legislações, além da penalidade administrativa, multas, interdições e por aí vai. Joel, se o telespectador de casa que nos acompanha, essa exigência para fazer uso dos fogos de artifício, ela é uma exigência feita pelo GAN, que é a Gerência de Armas e Munições, que está ligada à Secretaria Estadual de Segurança. Major, as pessoas, existe uma burocracia no caso, o senhor falou que só tem 2 pessoas habilitadas, existe uma burocracia para ter mais pessoas capacitadas para fazer uso desse artefato?
Sim, tem que ser cumprido um protocolo. A pessoa que vai ser habilitado para esse tipo de utilização desse tipo de artefatos, ele precisa participar por um curso, ele precisa de uma carga horária. Não é uma pessoa qualquer, ele não vai simplesmente ler o manual. Quem vai fazer a utilização dessa queima de fogos, ele tem uma série de responsabilidades. Ele tem que avaliar a questão dos explosivos que estão envolvidos, a questão do entorno que tem, vamos dizer assim, possível potencial de ser atingido. Eu tenho locais de concentração de pessoas, eu tenho hospitais, eu tenho depósito de gás, materiais explosivos, ou seja, eu tenho uma série de danos possíveis, potenciais, que precisam ser avaliados e precisa dessa responsabilidade. Vale salientar, sem esquecer também, o direito do consumidor. Quando a pessoa vai adquirir esse artefato, esse equipamento, ou até contratar esse tipo de profissional, ele precisa ter uma nota fiscal, porque no caso de dano ele vai acionar, ou melhor, se houver um dano decorrente, vamos dizer assim, de falha, de vício nesse material que ele está adquirindo, ele acionar sim legalmente e até danos materiais a essas pessoas que forneceram esses artefatos. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? E até aproveitando, Major, você estava falando aí a respeito do risco, que é soltar fogos em locais onde eventualmente o risco de acidente é maior. Se tivesse, por exemplo, um depósito de gás aí nesse local onde aconteceu e não escorrer, seria uma tragédia gigantesca, né? Imagina a quantidade de fogo no entorno de um depósito de gás, de um posto de combustível. Enfim, é difícil prever o tamanho de uma tragédia assim. Agora, Major, nós vimos, inclusive durante o Réveillon, muitas pessoas vendendo fogos de artifício nas calçadas, nas esquinas, aproveitando aqueles últimos momentos para a venda de fogos. Essas pessoas estão autorizadas a fazer vendas assim no meio da rua? O que é que diz a legislação em relação à comercialização e armazenamento de fogos? Bem, no caso, elas estão sujeitas à legislação, tanto a questão da gerência de armas e munições e as delegacias da área. Existe uma portaria da Secretaria de Segurança de algum tempo atrás, é a comercialização, é o transporte, é a utilização, é o fabrico, é uma série de manejos e armazenamento desses artefatos precisam ter autorização. Existe uma regulamentação própria, o R-105, que é um decreto federal, que regulamenta toda essa atividade, essa exploração desse tipo de material. Então, certamente que eles precisam ter uma autorização, seja da delegacia, da área, seja da Secretaria de Segurança aqui na região metropolitana, ou até do Exército, dependendo desse material, desse potencial de risco que esse material está oferecendo. Certamente que no meio de uma multidão, no meio de um local de concentração de pessoas e na via pública, assim de maneira aleatória, não é permitido. Major, aqui nós estamos falando de uma queima de fogos de artifício, uma coisa maior. Mas no caso daqueles rojões individuais, ele pode ser usado por qualquer pessoa? Existe uma classificação. Essa classificação ela é em função do potencial de risco. E em função dessa classificação, eu tenho uma utilização, vamos dizer assim, permitida para cada tipo de pessoa. Vai desde o traque, a bombinha, tudo isso são, vamos dizer assim, são progressões que requerem uma participação do profissional ou não. Uma falha muito comum que a gente percebe é o famoso rojão de 12 tiros, que ele tem que ser com base fixa, ele tem locais de afastamento. Na própria caixa já vem as orientações com relação à utilização desses artefatos. Então, a pessoa que vai é maior de 18 anos ou não, ela tem uma série de critérios, de requisitos que estão, às vezes, descritos na própria caixa que vem junto com esse material, armazenando esse material. Mas eu queria agradecer pelas informações. Tá feito então, Joel, sua alerta para você de casa, para você que acha bonito a queima de fogos de artifício, antes de fazer o uso do material, antes de qualquer pessoa sem a capacitação, sem essa habilitação para fazer a queima de fogos, é melhor procurar um profissional para não deixar um momento que é para ser de beleza, de brilho, acabar sendo um momento de susto, como aconteceu agora nesse final de semana lá no litoral piauiense.